Prezados amigos, é com grande alegria que a AME de Ribeirão Preto está produzindo alguns vídeos com a temática médico espírita. Nós também vamos tentar produzir algum material sobre artigos científicos com casos bem documentados que já foram publicados em revistas científicas e que enfatizam a informação por meios anônimos, o que sugere para nós a possibilidade de comunicação com inteligências desencarnadas. Hoje, nós iremos falar sobre um caso publicado em outubro de 2011, o caso de Emil Jensen. A história da ascensão do espiritualismo na Islândia remonta ao Sr. Einar Varan, um proeminente escritor e editor local, que após ler o recém-lançado Human Personality Survival de Frederick Myers, reuniu um grupo de assistentes e começou a fazer experiências psíquicas. Um dos locais, Indrid Einarsson, ficou interessado nas sessões, assim como a sua esposa, e eles começaram então a se reunir com um grupo. Uma vez, numa reunião na sua casa, a senhora Einarsson convidou um jovem parente do marido dela para se juntar com eles. Esse parente se chamava Indrid Indridason, que acabara de se mudar para Reykjavik, que é a capital da Islândia, e que vivia com eles naquela época. Indrid Indridason nasceu em 12 de outubro de 1883. Era filho de um fazendeiro e morava numa cidadezinha no noroeste da Islândia. Nessa cidadezinha ele recebeu a educação obrigatória mínima, com professores que visitavam as localidades, e depois ele se mudou aos 22 anos para a capital, para a casa dos seus tios, para poder se tornar um aprendiz de tipógrafo. Então o Indrid resolveu participar dessa reunião, e assim que ele sentou na mesa, ele se estremeceu, ficou com medo do que estava acontecendo, até pensou em desistir de participar da reunião, mas ele persistiu. E aí ele começou a desenvolver então a sua mediunidade, desenvolveu a escrita automática e depois, com o tempo, ele foi desenvolvendo a psicofonia. Vários fenômenos físicos também ocorreram. Com a presença do Indrid, vários fenômenos físicos foram acontecendo, o grupo foi crescendo, as sessões foram ocorrendo com maior frequência. E no final de 1905, o Indrid mudou-se então para a casa do Sr. Varan, e muitas sessões foram realizadas lá com ele em transe profundo. Um período de atividade começava envolvendo o movimento de objetos, levitações, luzes, fenômenos de voz direto, que duraram com intervalos maiores ou menores até o verão de 1909, quando o Indrid desenvolveu a tuberculose, e aí ele ficou doente, vindo a desencarnar em 31 de agosto de 1912, quando ele tinha apenas 28 anos de idade. Durante os seus 5 anos como médium, ele ficou muito conhecido na Islândia. Isso posto, então vamos ao nosso caso. Em 24 de novembro de 1915, ocorreu um fato inusitado. Um espírito denominado Sr. Jensen, ele afirmou ter estado em Copenhague naquele momento, no meio da reunião, e descreveu um incêndio que estava ocorrendo em uma rua lá da cidade de Copenhague. Como Copenhague está a mais de 2.000 quilômetros de Reykjavik, que é a capital da Islândia, e não havia uma conexão telegráfica entre as cidades, esse fato não teve como ser confirmado no momento. Haraldur Nielsen, que era um professor de teosofia e um dos investigadores presentes na reunião, ele deixou um relato escrito sobre o fato. Abre aspas. Na primeira noite em que ele, o Sr. Jensen, se manifestou através do médium, ele nos disse que, na pausa de meia hora, enquanto o médium era deixado descansar no meio da sessão, ele partiu para Copenhague e viu uma fábrica em chamas em uma das ruas da cidade. Ele disse que os bombeiros conseguiram controlar o fogo.
Nessa época não havia conexão telegráfica entre a Islândia e o mundo exterior, de modo que não havia meios para saber disso. Isso ocorreu em 24 de novembro de 1905. No dia seguinte, fui ver o bispo da Islândia, o reverendíssimo Hallgrímur Sveinsson, que era meu tio, e disse-lhe o que Jensen nos havia dito, e pedi-lhe que anotasse e fosse testemunha, caso se mostrasse verdade ou não. No Natal próximo, veio um barco da Dinamarca, e meu tio, com curiosidade, olhou o jornal dinamarquês Politiken, e para sua grande satisfação, viu a descrição do incêndio. Tanto o dia quanto a hora estavam certos. Sobre a fábrica, Jensen também tinha razão. Era a fábrica de lâmpadas, número 63 da Historic Congressdade, uma rua importante de Copenhague. Fecha aspas, o senhor Einar Varan também fez uma descrição sobre o ocorrido em uma palestra dada na Sociedade Metafísica da Dinamarca em 1910. Abre aspas. Jensen nos disse que tinha vindo diretamente de Copenhague e que havia um incêndio em uma fábrica lá. Uma fábrica estava em chamas, eram aproximadamente 21 horas quando ele veio. Então ele desapareceu e voltou 1 hora depois. Então eles, os bombeiros, controlaram o fogo. Ele nos disse: não tínhamos qualquer telégrafo naquele momento, por isso tivemos que esperar para ter essa declaração verificada. Mas anotamos seu relato e guardamos o documento com o bispo. Fecha aspas. Então, para resumir, Jensen não só disse que houve um incêndio naquela noite em Copenhague, como também ele fez 3 declarações bastante específicas. A primeira, que havia um fogo em uma fábrica. A segunda, que o incêndio começou por volta da meia-noite de 24 de novembro de 1905. E a terceira, que o fogo foi controlado em 1 hora. Como naquela época não tinha internet, não tinha telefone, nem mesmo telégrafo, seria impossível que o médium soubesse dessas informações por meios normais. Seria esperado que um incêndio qualquer em Copenhague fosse relatado no principal jornal dinamarquês, o Politiken. Como o bispo da Islândia era assinante desse jornal, ele foi escolhido para guardar um documento escrito com essas declarações do Sr. Jensen sobre esse incêndio, até que o próximo navio chegasse de Copenhague com o jornal para que essas informações pudessem ser verificadas. Vejamos agora como essas declarações se encaixam nos fatos, como foram relatados pelo jornal. Abre aspas. Incêndio em fábrica na St. Congesgard. Na noite passada, por volta da meia-noite, o porteiro da número 63 da Historic Congressdade descobriu que havia fogo na fábrica de lâmpadas e lustres de Copenhague. Ele chamou o corpo de bombeiros e logo os carros de extinção de incêndio da estação de bombeiros, Aldesgard, e da principal estação de bombeiros chegaram sob a direção do chefe de bombeiros Bentzen. O primeiro andar já estava em chamas. E aí o artigo do jornal descreve detalhadamente como é que foi o trabalho dos bombeiros. Aí ele continua. Por volta da 1 hora da manhã, alguns bombeiros e equipamentos já puderam ser retirados, mas um número bastante grande de bombeiros permaneceram no local por mais 1 hora e meia, quando assumiu-se, então, que o incêndio já tinha sido encerrado. E também nós tivemos acesso ao laudo do Corpo de Bombeiros, descrevendo que eles foram chamados às 23 horas e 52 minutos, que era equivalente a 21 horas e 21 minutos no horário islandês. Tanto o relato do Corpo de Bombeiros, quanto o relato do jornal, confirmam então as afirmações de Jensen de que o fogo ocorreu numa fábrica, foi iniciado por volta das 0 horas e controlado em torno de 1 hora. Por fim, esse caso ele teve uma cobertura na literatura científica da época em pelo menos 3 publicações, uma em 1910, em 1922 e 1924, mas sempre ficou em aberto qual seria a real identidade do Sr. Jensen. O Dr. Haraldson, que é o autor principal desse artigo,
ele conseguiu, em 2008, ter acesso ao livro de atas das reuniões que ocorreram, essas reuniões em 1905, na casa do Sr. Varan. Nessas atas estão detalhadas outras informações sobre as comunicações com o Sr. Emil Jensen. E nessas ele dá mais detalhes sobre a sua vida, e com essas informações o Araldes faz um verdadeiro trabalho de detetive. E com isso ele conseguiu encontrar a sua última encarnação na Terra. O Dr. Araldes, que tantas contribuições nos deu no campo científico, principalmente no estudo dos casos de reencarnação, considera, ele diz isso textualmente no artigo, esse como sendo o achado mais importante da vida dele. Fica então a dica da leitura do artigo completo. Muito obrigado pela atenção de vocês, que Jesus possa nos amparar a todos em nossa jornada pelo conhecimento, e até a próxima.